Então eu convido a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4. Eu hoje quero terminar a mensagem que comecei há 3 semanas atrás, paz no meio da tempestade. Quem é que se lembra? Há 15 dias atrás, nós lemos 2 histórias que relatavam uma tempestade. Por um lado, a história em que Jesus ia no barco, não é? Depois de uma reunião, e disse aos discípulos: vamos ali passar para a outra banda. E diz que de repente se levanta uma tempestade. E Jesus ia a dormir lá no barco. Os discípulos começaram a ficar apavorados e desesperados, sem saber o que fazer. Foram acordar Jesus: mestre, não te dá que pereçamos. Faz alguma coisa, acorda. Jesus levanta-se, repreendeu o mar, repreendeu o vento e houve grande bonança. E em Marcos, no capítulo 4, verso 40, eu convido os irmãos a abrir-se, por favor. Jesus, ele disse assim aos discípulos, depois de ter repreendido o mar, depois de ter repreendido o vento, ele disse assim aos discípulos, Marcos 4, 40, e disse-lhe: porque sois tão tímidos, ainda não têm fé? Ou ainda não tendes fé? A outra história que falámos foi a história de Jonas, que também Deus lhe tinha falado: olha, vai pregar à grande cidade de Nínive. E então ele apanha um barco na direção oposta e vai para outra cidade. Não quero falar das razões hoje que levaram a fazer isso. Não é que ele não amasse a Deus, não é que ele não respeitasse a Deus, não é que ele quisesse deliberadamente desobedecer a Deus, mas aquela cidade era uma cidade má, gente má, tinha feito mal ao seu povo, e ele: eu sei que Deus é bom, ainda os vai perdoar, eu não quero pregar ali. E ele vai para outro lugar. Nesse barco, ele também está a dormir, levanta-se uma grande tempestade. Os tripulantes daquela navegação ficaram tão apavorados, tão cheios de medo com aquilo que estava a acontecer, que eles começaram a tirar algumas coisas do barco para o barco ficar mais leve. E em Jonas capítulo 1, verso 5, eu convido os irmãos a abrir também Jonas 1, 5. E então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descendo aos lugares do porão, e se deitou e dormia um sono profundo. Versículo 6. O mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. A atitude parecida com que os discípulos tiveram com Jesus. Jesus, acorda, faz alguma coisa. Não te dá que nós pereçamos, que nós morremos, então não fazes nada. E aqui estão os tripulantes e o mestre do navio. Jonas, faz aí alguma coisa. Invoca também o teu Deus. Nós também estamos a invocar o nosso Deus. Faz aí alguma coisa. Pelo menos tenta fazer alguma coisa. Não estejas a dormir. Pode ser que o teu Deus tenha misericórdia de nós e também faça alguma coisa. E vimos na semana passada que nestas 2 histórias há uma tempestade, quer na obediência de Jesus, quer na desobediência de Jonas. E eu vou ler só os pontos que falámos há 15 dias atrás. Na obediência ou na desobediência, nós vamos passar por tempestades na vida. Foi o que falámos há 15 dias atrás. Em segundo lugar, falámos o seguinte: quando nós estamos em obediência a Deus e à sua palavra, uma tempestade não significa que estamos no caminho errado. Pode significar que estamos no caminho certo. Isso foi o que vimos há 15 dias atrás. Em terceiro lugar, vimos que nem toda a tempestade é para nos levantarmos e repreendermos como Jesus fez. Há tempestades na vida que é para fazer o que Jonas fez. Não é para nos levantarmos e repreendermos, é para nos levantarmos e saltarmos do barco. E este saltar no barco, nós falámos sobre arrependimento. Quer dizer que tomamos decisões fora da vontade de Deus, desobedecemos a Deus. Então não é para levantar e repreender, é para levantar e saltar do barco. Ou seja, nos arrependermos e voltarmos naquilo que é a vontade e propósito de Deus. E vimos que arrependimento não é parar de pecado, arrependimento é mudar de direção. Paulo diz: aquele que roubava não roube mais. Antes,
trabalhe. Ou seja, muda completo de direção. Trabalha para que tenha com que ajudar aqueles que estão em necessidade. Ou seja, ali ele roubava e agora Jesus está-lhe a dizer assim, Paulo está-lhe a dizer assim, olha, em vez de roubar, começa a dar, ser generoso. É o oposto. E arrependimento não é parar de roubar, arrependimento é começar a dar, é ser generoso. É uma mudança de atitude por completo. Nas duas histórias falámos que há um personagem que está a dormir. O sono de Jesus é alguém que sabe descansar na soberania de Deus. Mas por outro lado, o sono de Jonas é alguém que está em pura ignorância. Ou seja, alguém é o sono daquele que não percebe sequer que está a tomar um caminho e uma direção que é errada. É como alguém que está a fazer a maior asneira da vida dele, mas está convicto que está a fazer aquilo que é correto. Ele está cego, mas está a ver, mas não vê o que está a acontecer. Então, uma tempestade, um personagem a dormir e, por último, a mensagem de hoje é falar sobre uma fé. Uma das coisas que acontece no momento de tempestade é a nossa fé vem ao de cima. Aquilo que nós acreditamos, a forma como nós acreditamos, a atitude, a nossa teologia, ela vem ao de cima no meio da tempestade. E nós vamos ver isso hoje aqui na palavra de Deus com estas duas histórias. Na história de Jesus, Jesus levanta-se, repreende o mar, repreende o vento e houve grande bonança. Ele toma autoridade sobre as circunstâncias. Na história de Jonas, nós vemos que os tripulantes do navio, e essa foi a passagem que lemos, eles cada um começam a evocar ao seu Deus. No meio do desespero, no meio do problema, no meio da tempestade, eles começam a evocar o seu Deus. Não diz a Bíblia o que é que eles estão a fazer, não diz especificamente se eles fizeram isto ou aquilo, mas provavelmente há uns que começaram a cantar, há outros que começaram a rezar, a orar, outros se calhar foram acender uma velinha e tal, pode ser que a santa não sei quantos, ou seja, eles desesperadamente começaram a fazer alguma coisa, a ver se o Deus deles se agradava deles e se os ajudava nesse momento de aflição, a ponto tal de irem acordar o Jonas e diz, faz também tu alguma coisa, ou menos tenta, invoca aí o teu Deus para ver se ele nos salva ou se ele tem misericórdia de nós, tal e qual como na história de Jesus, não é? Mestre, não se dá que pereçamos, faz alguma coisa, não é? Então nestas duas histórias nós encontramos dois tipos de fé. Encontramos, em primeiro lugar, uma fé que eu vou chamar uma fé religiosa. Diga ao irmão ao lado, fé religiosa. Ou seja, que esta fé religiosa, ela apoia-se numa mentalidade. Qual é a mentalidade religiosa desta fé religiosa? Essa mentalidade, ela parte do pressuposto que Deus está zangado conosco. Esta fé religiosa tem esta mentalidade, Deus está zangado conosco, Deus está irado conosco, por isso isto está a acontecer. Por isso é que no versículo 6 ele diz, levanta-te, não é? Faz alguma coisa, Jonas, pode ser que o teu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Tal e qual como os discípulos, eu estou a repetir de propósito, não te se dá que pereçamos, faz alguma coisa. Ou seja, dá a impressão que nestas duas histórias, Deus está a dormir. Dá a impressão que nestas duas histórias Deus não está nem aí para o que está a acontecer e está à espera que alguém clame, faça qualquer coisa, faça um sacrifício para que Deus se mova em direção àqueles que lhe estão a pedir. E essa atitude é uma fé religiosa, porque parte do pressuposto que Deus é o causador do problema, que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus mal-amorado e que está à espera que sacrifiquemos alguma coisa para que Ele nos possa ajudar. E nós vimos na lição anterior que, de facto, aquela tempestade de Jonas não é Deus zangado com Jonas, é o amor de Deus para com Jonas. Não tem a ver com Deus irado, não. Deus ama-nos. Diga ao irmão lá, Deus ama-nos.
Deus ama-nos. Há situações na nossa vida que não é um Deus mau, é um Deus bom, que é um Deus bom a cuidar dos seus filhos, E por isso Ele permite algumas coisas que vai nos ajudar a crescer. Vai lembrar quando, há um mês atrás, nós fomos os 4 fazer o teste se estávamos imunes ou não em relação a esta história aí do Covid, etc. Então, nós fomos tirar aquela picadela no dedo apenas, né? E tira sangue, eles fazem ali um teste. Então, fui eu, foi o Gonçalo, foi a Carla e a Mafalda ficou para último e ela não queria. E a Carla foi ela ao colo e conversou para aqui, conversou para ali, mas ela não, e o dedo não vai lá. Aquilo foi um filme. Até que a paciência esgotou, eu peguei ao meu colo e amarrei-a, né? E ele é obrigado a deixar, mas ela olha com aquele arinho, com aquele arzinho para a mamã, como quem diz, como é que tu me deixas que me façam isto? E às vezes nós temos esse ar, pensando que o nosso pai, não, como é que Deus, se me ama, permite? Mas a mãe permite porque sabe que não estão a fazer mal, que isso é o melhor para ela naquele tempo. Ou seja, há coisas que não é o Deus zangado, é o amor de Deus, é a graça de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Filipenses 1, verso 6, diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, Ele a terminará para a sua glória, para a sua glória, para a sua glória. Então estes tripulantes, eles começaram a fazer algumas coisas, né, para atrair a atenção de Deus. E é estranho, mas às vezes é isso mesmo que nós fazemos. Às vezes é isso mesmo que nós fazemos. Às vezes sem nós percebermos, essa é a atitude. Há gente que às vezes está a viver vidas que nem o Jonas, a fazer vidas à sua maneira, mas quando as coisas estão mal, ele diz, não, eu vou dar uma oferta social para que Deus abra um caminho. Eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo. Às vezes temos esta atitude dos tripulantes. Quer dizer, não queremos saber de Deus por nada, vamos vivendo a nossa vida, tomamos as nossas decisões, mas depois achamos, se demos uma oferta social, não, a partir de agora eu vou estar 4 domingos sem faltar à igreja. E assim diz o Senhor, pronto, assim está bem. Assim pronto, sim, eu já te vou ajudar. Ou seja, temos esta atitude que pensamos que fazer alguma coisa para atrair o amor de Deus à nossa... E isso é uma mentalidade religiosa. Ou seja, é tudo aquilo que nós fazemos para conquistar o amor de Deus. Uma mentalidade religiosa é tudo aquilo que nós fazemos para conquistar o favor de Deus. Esta mentalidade religiosa, ela é destrutiva. E ela é destrutiva porque, em primeiro lugar, ela gera medo em nós. Por isso é que há pessoas que quando as coisas estão menos bem, ou bateram com o carro, ou avariou o frigorífico, ou magro, onde é que eu pequei? Onde é que eu desobedeci? Eu não fui este domingo à igreja, se calhar foi isso. Senhor, perdoa-me por aquilo que eu fiz. Eu não sei bem o que é que eu fiz, mas peço perdão e por aquilo que eu já vou fazer, Senhor. Ou seja, uma mentalidade de medo. Onde é que eu pequei? Onde é que eu desobedeci? Quem é? Qual é isto é uma maldição, isto é uma inveja, isto é isto. Quem é que pecou? Foi a minha mãe, foi o meu tio, foi a minha avó, foi o meu bisavô. E vivem obcecados por alguma coisa, porque pensam que aquilo aconteceu porque Deus está zangado com eles, Deus tem de fazer alguma coisa. Então essa mentalidade religiosa gera medo. Essa mentalidade religiosa gera desesperança, porque eu nunca sei como é que vai ser o dia da manhã. Essa mentalidade religiosa gera uma mentalidade também de julgamento. Não foi isso que aconteceu em Jonas capítulo 1, versículo 7. Eles disseram assim, espera lá, o que é que está mal aqui? Quem é que pecou? Vamos lançar sortes, porque alguma coisa está mal. E esta mentalidade de nós culparmos alguém, nós julgarmos alguém. Alguma coisa está a correr mal. Quem é que pecou? Vamos lá ver o que é que aconteceu. Ou seja, foste tu. É esta mentalidade de julgamento. Então, esta fé religiosa, não é? Esta é uma fé religiosa que nós precisamos sacrificar para ver Deus, para ver se Deus fica feliz conosco e nos ajuda. Agora, qual é a fé que Jesus nos apresenta aqui?
Porque ele diz assim, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé. Por outras palavras, olha, vocês já deviam de pensar de outra forma. Vocês já deviam ter outra maneira de pensar. Vocês já deviam de deixar essa maneira de pensar religiosa. Qual é? Que Deus está zangado connosco, que parte do pressuposto temos que fazer alguma coisa para atrair a presença de Deus à nossa vida. Qual é essa fé? Que tipo de fé é essa? Será que é uma fé que crê que Deus existe? Não, eles já acreditavam que Deus existe. Na verdade, eles já acreditavam em Jesus. É aquela fé que acredita que Deus é poderoso. Não, eles acreditavam em Jesus. Eles já sabiam que Jesus era... Eles já tinham visto coisas extraordinárias na vida deles feitas através de Jesus. Então, qual foi a fé que faltou? Vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 5, verso 34. E diz assim a palavra de Deus. E lhes disse... Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Esta é uma história em que uma mulher já há 12 anos que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, procurou os melhores médicos. A Bíblia diz que ela gastou tudo quanto tinha à procura de solução, à procura de ajuda e nada funcionou. Provavelmente poderia ser uma menstruação que nunca terminava. Há 12 anos que sofria deste problema. E naquela época, a fase, por exemplo, de menstruação, por exemplo, de uma mulher, ela era considerada impura, ela era colocada à parte. Aqueles dias ela estava impura, tinha que viver isolada da sociedade. Agora pensem nisto. Ela já estava isolada da sociedade, não era a quarentena por causa do Covid, dos 12 ou 14 dias. Há 12 anos. Diga aí, irmão lá, 12 anos. Este era o sofrimento dela. Porque o que era impuro? O impuro é, onde ela se sentava, aquela cadeira ficava impura. A casa que ela entrava, aquela casa ficava impura. A tigela ou o copo que ela pegava para beber água, por exemplo, aquele copo ficava impuro. Ou seja, ficava contaminado. Já ninguém podia tocar, ninguém podia entrar, ninguém podia ir lá. Ou seja, ela tinha que ficar completamente isolada da sociedade. Esta era a vida desta mulher há 12 anos. Então esta mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela desenvolveu uma mentalidade que a Bíblia diz que se eu somente tocar em Jesus, eu vou ser curada. Então ela um dia decidiu sair de casa, ir ter com Jesus. Claro que isso ela veio por meio da multidão e ela foi obrigada a tocar nas pessoas. Ela teve que sair daquele isolamento. E isso era um risco para ela, porque se descobrissem que ela tinha um fluxo de sangue, na hora ela era apedrejada, porque ela tinha quebrado uma lei. Então ela decide ter com Jesus, porque ela começa a pensar, não, se eu somente tocar em Jesus, eu também vou ficar curada. Eu também vou ficar curada, se eu tocar em Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu esta história, ela ouviu a outra, ela ouviu que Jesus curou o cego, ela ouviu que Jesus ressuscitou, ela ouviu que Jesus fez isto, fez aquilo. E ela começou a pensar, não, se eu tocar nele, eu vou ser curado, eu vou ser curado. E o que é certo é que naquele dia, ela vai ter com Jesus, ela toca em Jesus e alguma coisa aconteceu. No meio de uma multidão a tocar em Jesus, Jesus para e diz, quem me tocou? Os discípulos ficaram assim meio confusos, quem tocou-me? Toda a gente está a tocar, toda, está uma multidão, a gente não se consegue mexer, não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti virtude a sair de mim. Então Jesus, ela se acusa e Jesus olha para ela e diz, a tua fé te salvou. Esta mulher toca em Jesus e Jesus diz, a tua fé te salvou. Estes discípulos tocam em Jesus e Jesus diz, porque sois tão tímidos, ainda não têm fé. Qual é essa fé? Eles acreditavam na existência de Deus, eles acreditavam no poder de Deus. Assim a mulher também acreditava na existência de Jesus e no poder de Jesus. Agora, a fé que falta aos discípulos e que foi revelada naquela mulher está revelada em Marcos 4:38. Quando eles dizem assim, Marcos 4:38, despertaram-no dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos. Mestre, tu não te importas que nós morramos?
Tu não te importas com o nosso sofrimento. Tu não te importas com a nossa necessidade. E sabes qual é a fé que faltava neles, mas que havia nesta mulher? Era a fé na bondade de Deus. Porquê que eu digo isto? Porque ela sabia que não era merecedora. Ela sabia que não podia. Ela sabia que não era digna. E ela sabia tudo isso. No entanto, ela contou com a misericórdia de Jesus. É como se ela estivesse a dizer assim: eu sei que não mereço, eu sei que não sou digna, eu sei que não fiz nada para alcançar misericórdia, mas eu sei que Ele é um homem que abençoa mesmo aqueles que não merecem. Ele é um homem cheio de misericórdia. Então ela chegou-se a Jesus com esta fé na misericórdia de Deus, com esta fé na bondade de Jesus, fé na graça de Deus. A fé que salva é a fé na graça de Deus, é a fé na bondade de Deus, é a fé daqueles que sabem que não merecem, mas ousam tocar nele, porque sabem que Deus não nos trata segundo as nossas imperfeições, nem segundo as nossas faltas, mas Deus nos trata segundo a sua misericórdia, segundo a sua bondade. É quando nós passamos a contar com o amor de Deus. Deus não está irado para conosco. A ira de Deus já caiu há 2000 anos atrás sobre Jesus na cruz do Calvário. Aí a ira foi derramada sobre Jesus. Agora Ele nos ama. Diga, irmão, lá, Deus nos ama. Deus nos ama. A fé religiosa é aquela que tem medo de Deus. A fé religiosa é aquela que pensa que tem que fazer coisas. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a Bíblia, tem que ir à igreja, não posso faltar, tem que dar o dízimo para Ele ficar contente. Porque se Ele ficar contente, provavelmente Ele pode ser que me abençoe. Então, quando alguma coisa acontece, eu acho que é mérito meu, porque eu orei, porque eu fiz, porque eu jejuei, eu declarei, então o mérito é todo meu. Não, isso é uma fé religiosa, isso é uma fé que nos vai cansar, isso é uma fé que nos vai levar a viver com medo, porque nunca sabemos. Não, a fé verdadeira é aquela fé que conta com a graça de Deus. Eu não vou fazer nada para atrair o amor de Deus, eu faço as coisas a partir do amor de Deus, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já me ama, Ele já me amou há 2000 anos atrás, Ele me ama, Ele é o meu Pai, nós somos os seus filhos. E quando eu passo a contar com o amor de Deus, eu não passo a fazer as coisas para atrair o seu amor, eu não faço as coisas para atrair a sua bondade, eu não faço as coisas para atrair a sua bênção, eu faço as coisas porque creio na sua bondade, na sua bênção, na sua misericórdia, no seu favor. Eu não era merecedor e Ele morreu por mim na cruz do Calvário, morreu por ti, morreu por cada um de nós. Aleluia! Então eu não leio a Bíblia para atrair o amor de Deus. Eu leio a Bíblia porque Ele me amou e eu quero conhecê-lo mais e mais. Eu não oro para atrair o favor de Deus. Eu oro por causa do seu amor, que me amou primeiro. E eu quero ter comunhão, eu quero conhecer esse Deus. Eu não jejuo para que Deus me abra esta ou aquela porta. Ele já me abriu todas as portas que eu necessitava. Eu jejuo porque eu quero conhecê-lo mais e mais, eu quero chegar mais perto dele, por isso eu oro, por isso eu jejuo, por isso eu leio a Bíblia, por causa do seu amor para conosco, para com cada um de nós. E essa fé é uma fé que nos leva a descansar. É uma fé que nos leva a dizer: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Deus, tu não és Deus, tu és o meu Pai. O Pai nos ama, o Pai nos ama, o Pai te ama. O Pai não está zangado conosco, o Pai não é o causador dos problemas, o Pai não faz parte do problema, Ele faz parte da solução. Ele é o nosso papá, Ele nos ama. Tu e eu fomos comprados com um preço
Altíssimo, o sangue de Cristo, o seu único filho. Sim, Jonas foi lançado ao mar, ele foi engolido por um grande peixe, e ao terceiro dia, não é, aquele peixe o vomitou lá na cidade de Nínive. Mas sabes uma coisa? Aquele mar estava revoltado a clamar a rebeldia do homem, o pecado. Agora Jesus, sabes porque é que ele pôde ficar de pé e dizer: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E o mar e o vento se aquietou, porque ele é o verdadeiro Jonas. Ele não foi atirado ao mar, ele se atirou ao mar e foi engolido por um grande peixe. E o peixe foi essa morte, mas a morte não pôde conter Jesus. A morte teve que vomitar Jesus, porque ele é santo, ele é justo, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Oh, ele venceu a morte e ele ressuscitou, e por isso ele pode ficar de pé e dizer: mar, aquieta-te, vento, acalma-te, porque ele venceu a morte. E esse Jesus habita em ti. Esse Jesus habita em nós, e ele também se pode levantar e dizer: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. Nós só precisamos de confiar no seu amor, confiar na sua bondade, confiar na sua misericórdia. Nós não temos que ficar com essa fé religiosa que no fundo não nos dá paz. No fundo nos ficamos ainda mais atemorizados, porque pensamos: eu se calhar eu não estou a orar tanto, se calhar eu não tenho fé tanto, eu tenho que fazer mais isto, tenho que fazer... Então, todas as coisas que eu estou a fazer, mas estou tão cheio de medo, porque penso que o resultado das circunstâncias vai depender daquilo que eu estou a fazer. Isso é uma fé religiosa, porque não depende do que eu faço, depende do que Ele já fez e da sua soberana vontade. E quer aconteça isto ou quer aconteça aquilo, Ele está comigo, Ele está contigo, Ele vai te fortalecer, Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar graça. Jesus nunca nos prometeu que nós não passávamos por dificuldades na vida, mas Ele disse que no meio de toda a dificuldade, no meio do problema, no meio do temporal, como vimos na sexta-feira, mesmo no meio da fornalha, Ele estará connosco, Ele estará connosco. Eu digo ao irmão lá: Deus está connosco, Deus está connosco, Deus está connosco, Deus está connosco. Então faz as coisas porque és amado, e não faz as coisas para atrair o amor de Deus à tua vida. Estes homens fizeram tudo aquilo porque eles disseram mesmo a Jonas: faz qualquer coisa. Pode ser que Deus te ouve, pode ser. Depende do que eu faço. E essa é uma fé religiosa. E os discípulos disseram: não te dá que pereçamos. Quando Jesus diz assim: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? É como se Jesus estivesse a dizer assim: olha, vocês não digam que eu não se importo convosco. Vocês não digam que eu não me importo com a situação. Vocês ainda não me conhecem. Vocês andam comigo. Vocês não conhecem que eu estou convosco. Vocês ainda não me conhecem. Isso é uma pergunta para nós. Igreja, não digamos: Deus não se importa comigo. O que é que nos faz dizer isto? É quando a nossa cabeça, ela não entende o que está a acontecer. É quando na nossa cabeça nós pensamos que Deus está a dormir e o único que está acordado sou eu, a fazer qualquer coisa para ver se me safo disto. Mas Deus não está a dormir. Diga, irmão lá: Deus não dorme. Ele cuida de nós. Ainda quando parece que não cuida. Ainda quando parece que não acontece tal e qual como a Mafalda, que ora, a minha mãe abandonou-me. Porque a minha mãe, se gostasse de mim, tirava-me do colo do meu pai, que estava a apertar, e não. Ou podia dizer: o meu pai não gosta de mim porque está a forçar-me para que o médico vá me picar. Então nunca mais digas: Senhor, tu não te importas comigo? Ainda não tens fé? Quando Jesus está a dizer isto é: vocês deviam fazer isto, deviam fazer aquilo. Não. Isso é baseado no nosso esforço. Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não me conhecem? Não sabem que eu vos amo? Não sabem que vocês são os meus filhos? Não sabem que eu dei o meu melhor por cada um de vocês?
Vocês foram comprados não com prata nem com ouro, mas foram comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Ainda que não entendo, ainda que não perceba, ainda que não faça sentido, ainda que haja dor, claro que há momentos na nossa vida que há dor. Mas Ele não é o causador dessa dor. Mas Ele é aquele que está conosco para nos curar essa dor. Tal e qual quando eu andava de bicicleta ou jogava a bola e esfolava os joelhos e me punham água oxigenada, eu dizia, isso arde, isso não presta. Não, arde, mas cura. Há coisas que arde, mas cura. Então nunca mais digas, Deus não se importa comigo, porque Deus se importa contigo. Deus se importa contigo. Para que nós possamos ouvir, olha, a tua fé te salvou. Qual fé? Fé que Ele é bom. Fé na sua bondade. E fé na sua graça. Amém. É uma fé que sabe que nós não somos merecedores. Mas contamos com a sua graça. Contamos com a sua misericórdia. É uma fé que quando acontece isto ou aquilo, nós ficamos logo desesperados. Onde é que eu errei? Onde é que eu... Não. Obrigado, Senhor, Tu estás comigo. E Tu vais me ajudar mais esta. Claro que vai. Obrigado, papá. Porque Tu és o meu Senhor, és o meu papá, és o meu pastor. Tu vais me dar sabedoria, Tu vais me dar graça, Tu vais suprir aquilo que eu verdadeiramente tiver necessidade. Por isso eu tenho dito, quando olhamos para o futuro, vamos olhar com expectativa. Vamos ser honestos. Eu disse isto, já digo isto há muitos anos, mas em 2020. Olha, eu não sei o que é que vamos necessitar em 2021. Mas aquilo que verdadeiramente viemos mesmo a precisar, Ele vai trazer o suprimento. Então eu não sei o que é que está aí à nossa frente. Mas seja o que for, que nós viemos a precisar, Ele é o nosso papá. E Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Ele não é o nosso criado. Isso é fé religiosa. Vivem como querem, fazem o que querem, não metem Deus em lado nenhum, mas depois quando a tempestade se levanta, começam a invocar, começam a pôr a velinha, começam a fazer isto, fazer aquilo, porque Ele está zangado, então temos de fazer qualquer coisa. Não. Essa não é a nossa fé. Nossa fé é na bondade de Deus. Deus já nos amou. Primeiro, antes que nós o amássemos, enviando o seu Filho Jesus à cruz. Morreu por mim e por ti. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas Ele disse, tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vamos ficar de pé agora mesmo.